Estamos ao vivo. Aí, já que você entrou, já dá pra convidar ele. Epa, bom dia, Jaques. Está me escutando bem aí? Está entrando. Acho que o Jaques está entrando agora aí. Muito bom dia a todos. Vamos começar aquecendo um pouquinho, enquanto o nosso ilustre advogado se prepara aí para a gente bater um papo. Tá valendo? Tá me vendo? Estou te vendo bem, som bom, Tá funcionando bem. Eu até quero já avisar aos participantes, né, os amigos que estão entrando, as pessoas que estão nos prestigiando, que estamos fazendo a primeira live, nossa, a primeira experiência. Já estivemos em outras plataformas, né, Jaques? Mas... Que legal, você me deu essa camisa da Nova Freitas, nós estamos com a mesma camisa. Você gostou? Não, a camisa é normal, não é camisa... Mas eu visto ela sempre. Mas só avisando para todos aí que nós estamos fazendo uma primeira experiência, né, com uma transmissão ao vivo. A gente está aqui numa sala ampla, arejada. A gente espera que todo mundo esteja muito bem, que é o nosso desejo, né, Jaques? Que, antes de tudo... A iluminação está boa daqui? Quer que apague a luz, acenda? Está um pouquinho mais escuro. Podia ficar um pouquinho mais claro, mas... Você quer mais claro? Um pouco mais claro. A todos que estão entrando aí, muito obrigado, né, já pela participação. E aos pouquinhos a gente vai calibrando a nossa entrada aí para que às 11 horas a gente comece. Estamos só fazendo aí os preparativos técnicos, viu, pessoal? Estamos nos ajustando aqui. Pô, já não tá um sol atrás, assim? Agora explodiu um pouco a luz, é melhor você diminuir. É melhor colocar, talvez, aí um redutor de luminosidade aí, por favor. É que eu tô... Isso. Melhora, tira um pouco, mas tira um pouquinho da sua luz, mas tá bom. Eu acho que tá bom. Você está elegante. Você está elegante aí. Não é a vista para o banhado, mas que temos. Eu estou no lado oposto aqui do banhado. Para quem está em São José dos Campos, conhece bem essa expressão. Para quem está fora de São José, nós temos amigos que vão entrar, ou já podem ter entrado. Eu não vi ainda se o Carlos, lá de Cacoal, nosso grande amigo de Rondônia, dono de uma empresa imobiliária de lá, vai também nos acompanhar. Daqui a pouquinho, acho que ele já está entrando. Se já não entrou, mas manda um abração para ele, para todos os amigos que vão se juntar a nós aqui na live para escutar um pouquinho dos enormes conhecimentos que o Jaques Butiá tem para nos passar. Então, Jaques, era só para a gente, enquanto o pessoal se aquece, prepara aí, porque nós não deu às 11 horas ainda, é interessante a gente colocar como é que nós vamos fazer a condução dos nossos trabalhos, né? Nós falamos que o nosso trabalho vai ser em cima do novo normal que estamos vivenciando, e especialmente esse tema é muito próprio para aquilo que nós vamos ter pós-pandemia, que a gente espera que isso tenha um fim breve. É a nossa ansiedade de todos que estão nos escutando aí, né? Ou seja, ver de que maneira a gente passa por ela, né? De que maneira a gente pode passar, e queremos que todos passem bem, num momento difícil, num momento de crise, num momento em que a área econômica, em todos nós estamos muito afetados, e que esses encontros servem para a gente poder esclarecer um pouquinho mais, enfrentar melhor esses procedimentos, esses processos, e ver que caminhos a gente consegue encontrar para passar por essa fase tão difícil.
Então, o que nós queremos no dia de hoje é falar um pouco desse novo normal, falar das situações que estão acontecendo hoje no mercado imobiliário, especialmente o mercado de locação, mas se der também, se der tempo, a gente quer também entrar nos aspectos de venda, eventualmente, viu, Jacques? Se você quiser tratar, a gente vai também batendo uma bola sobre isso. O papo é mais ligado à parte de locações, até porque a gente vem vivendo um momento meio traumático nas relações de proprietários e inquilinos. A Lei 8.241, lá de 91, trouxe um equilíbrio enorme nessas relações, lá em 91. E conseguimos trazer para um ponto de equilíbrio que nunca se teve no mercado imobiliário, apesar dos problemas que acontecem. Mas conseguiu-se, com a pandemia, transformar isso realmente num grande desequilíbrio e tudo ao mesmo tempo. Inquilinos preocupados, ansiosos, alguns desesperados e com razão. Proprietários do mesmo jeito, proprietários dos imóveis alugados, também numa situação muitas vezes dramática, nem sempre compreendida, às vezes, pelos inquilinos, que entendem que talvez os proprietários tenham mais recursos do que os próprios, e nem sempre é essa a relação, né, Jacques? Nem sempre temos uma relação de que o proprietário tem mais condições do que o próprio inquilino, financeiras, que eu digo. Nem sempre é essa a verdade, nem sempre. E há que se entender que o proprietário também tem também as suas necessidades, tem os seus compromissos, e essa é a grande engenharia de como fazer com que isso aconteça de maneira harmônica. Esse é o desafio desse bate-papo de hoje, de provocá-lo, Jacques, eu sei que você é o advogado, muitas vezes está ali no processo, já no confronto, mas não é bem isso também que nós vemos hoje na posição dos advogados, diga-se de passagem. Hoje a parte jurídica, os nossos advogados estão muito inclinados a provocar os entendimentos, e já não é de hoje isso, com os tribunais, inclusive, que estão provocando isso, tribunais de conciliação, que vieram até para poder diminuir esse sofrimento de processos que dão entrada no nosso judiciário e causam grandes problemas pelo tempo que se arrastam no judiciário. E hoje os tribunais de conciliação são muito importantes. Mas antes até do próprio tribunal de conciliação, nós temos a própria classe dos advogados. E eu sei que você é um grande defensor disso, dos entendimentos, da parte negocial. E por isso nós convidamos você, Jacques. Eu acho que nós já tivemos aí já deu às 11 horas, acho que nós já podemos iniciar de fato. E eu queria fazer uma apresentação sua. Quero até agradecer ao meu presidente Márcio Schneider, lá no Rio de Janeiro, presidente da BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Márcio, aquele abração, obrigado por estar nos prestigiando. O Márcio, que tem, é um dos sócios, presidente do Conselho de Administração da APSA, que é a maior imobiliária do Rio de Janeiro, com respeito às demais, mas a APSA é uma imobiliária, é a mais antiga do país, Jacques. Tem mais de 80 anos. Ainda? A APSA, ela bateu a gente. Nós estamos com 71. Eu não vou alcançá-lo, tá? Não vou alcançar você, Márcio. Mas o Márcio tem uma das empresas mais tradicionais, um grande amigo e entusiasta, e está muito bem dirigindo a ABMI nesse momento. E, dando então início, quero apresentar a vocês o Jacques, advogado, um grande advogado, é um amigo de uma vida, eu diria isso, que nós já nos conhecemos não vou nem falar os anos, que a gente já passamos por intempéries juntas e convivemos, e ainda continuamos convivendo lá no Secov, na qual, inclusive, hoje o Jacques ocupa a pró-reitoria da Universidade de Secov. Mas o Jacques também está fazendo um trabalho muito atuante lá na OAB, no conselho, na coordenação da comissão de locação da OAB São Paulo. Até pela expertise que ele carrega nesses anos todos de vivência e convivência com os problemas e com a temática da locação, o credenciou para que estivesse aí sempre
à frente das grandes questões, dos grandes temas da locação e dos problemas da locação. Então, Jacques, eu quero te desejar aí um bom dia, uma boa live para todos nós, para quem está em casa, agradecer os meus corretores estão acompanhando, colegas de imobiliárias que também estão nos acompanhando, proprietários, amigos proprietários estão nos acompanhando, e que inquilinos que estão nos acompanhando também, que estão se fazendo presente aqui, que a gente fica muito feliz com isso, né? E que realmente vão escutar um pouquinho. Acho que nós vamos ter uma aula aí uma aula bacana e que a gente aprende juntos aí com você, Jacques. Então eu queria que você falasse um pouquinho, iniciasse, e quem quiser também pode no final mandar perguntas, viu? Ao final pode fazer as perguntas, porque nesse momento está rodando aí, as pessoas estão entrando, mas o legal é que vocês podem depois, que nós vamos responder, vou passar para o Jacques, nós vamos responder a todas as perguntas que vierem pós a nossa live. Jacques, fala um pouquinho. Vamos lá, bom dia, Alfredo, bom dia a todos os amigos. Obrigado pela introdução. O São José, para mim, é uma região que eu gosto muito. Quando eu era pequenininho, meu pai me levava para São José dos Campos, e então o banhado é algo que está nas minhas memórias assim primeiras da minha vida. E eu gosto mesmo, cada vez que eu vou aí, eu me divirto, acho bacana, gosto, tenho ótimos amigos em São José, ótimos mesmo. E só não começo a citar todos porque vai uma hora, podem acreditar. O Alfredo falou sobre os acordos, etc. É onde nós vamos chegar. Mas antes, eu queria dar umas bases, porque as pessoas têm perguntado muito. Eu falo, poxa, mas tem lei mandando fazer acordo? Tem decreto? Tem alguma coisa comandando essa história toda? Então é isso que eu queria falar um pouquinho, porque para desanuviar o ambiente do lado legal. Ninguém melhor do que os locadores, locatários, imobiliárias, corretores, para gerenciarem o dia a dia. Agora, como é que é isso visto do lado legal? Nem sempre o judiciário está atento ao que está acontecendo na vida das pessoas. Nem sempre o legislador está atento ao que está acontecendo na vida das pessoas. Especificamente nessa história, eu tenho duas novidades que me parecem boas. Não resolvem, mas parecem boas. Primeiro, o judiciário está atento, até porque o judiciário só funciona quando é provocado pelas pessoas. E muita gente provocou. A gente pode falar logo mais, teve até uma rede de lojas que logo nos primeiros dias da pandemia, uma rede de lojas de carros de luxo, que logo nos primeiros dias entrou com uma série, 11 ações, se não me falha a memória, 11 ações pedindo redução ou dilação ou não pagamento de aluguel. E como é que isso aí foi visto no judiciário? Foi uma surpresa. Mais adiante, restaurantes entraram. Ontem, olha só, um escritório de advocacia muito grande, muito tradicional, entrou com uma ação parecida. O que será que vai acontecer? Então, o judiciário está atento, sim. Aliás, ontem eu tive o prazer de participar de um debate bacana na Escola Paulista de Magistratura com o desembargador Gilson Delgado e outros, mas basicamente com ele, e sobre, especificamente, contrato de locação, pandemia, como é que fica. Então, estão atentos, sim. A outra notícia é o Legislativo está atento, sim. Está atento, sim. Eu sei que a gente abre o jornal, só vê notícia ruim dos poderes. Dessa vez, eu só tenho notícia boa. Eles estão trabalhando. Então, logo de imediato, surgiu um projeto de lei do senador Anastasia. Imediatamente, foi relatado pela senadora Simone Tebet. Quase que imediatamente foi direto para a Câmara dos Deputados. Exatamente ontem foi relatado pelo deputado Mizasi, aqui de São Paulo, e deve estar em votação hoje à tarde. Então, pode ser que hoje à tarde, a gente tenha novidades no nosso ramo. Está previsto para hoje? Tá, porque isso já tem alguns dias que se Tá arrasta no Congresso. Está previsto para hoje. Está previsto para hoje. Eu acho que vale a pena a gente ficar atento. Uma notícia importante para o mercado. Deve acontecer. Assim,
esses grupos de acompanhamento, etc., já me convocaram. O Alfredo vai ser convocado logo mais. Logo que ele abrir o e-mail, ele vai descobrir isso. Então, é o que está acontecendo hoje, dia 14. Muito bem. Como é que o direito enxerga isso tudo? Ele divide um pouquinho as coisas. A primeira coisa é o objeto da locação. O que é o objeto da locação? O imóvel. Teve algum problema com o imóvel? Não teve. Não teve. O imóvel continua à disposição do inquilino, não foi invadido, não caiu o telhado, tá ali, né? Tá tudo ok. Então, o objeto está entregue. E o que é locação no mundo do direito? Locação é uma coisa só. Às vezes é bom a gente ver o Código Civil, porque ele ensina muito para a gente. Locação ocorre quando alguém entrega uma coisa infungível para outro e o outro paga um preço por isso. Simples assim. Eu entrego um imóvel para o Alfredo paga um preço para mim. Ponto. Que preço é esse? É aluguel. Que coisa é essa? É o imóvel. Que negócio é esse? Locação. Onde é que eu li isso? No Código Civil. Então, depois a lei de locações fala, olha, o locador tem que manter o imóvel em ordem, hábil à utilização, etc. Está tudo acontecendo. Eu diria que só não está acontecendo muito bem, e não por culpa do locador, em algumas situações, situação de shopping center, por exemplo. Mas, em geral, está acontecendo. Então, até aí, não deveria mexer em nada no contrato. Vamos em frente. Quem é que são os sujeitos do contrato? É aí que a coisa pega. É aí que a coisa pega. Sujeitos do contrato são o locador e o locatário. O locador, a rigor, nesta situação, continua impávido, continua tranquilo, continua igualzinho ele estava 2 meses atrás, não mexeu em nada na vida dele. A rigor. Em tese, pelo menos. O locatário, sim. Então, o outro lado. O locatário pode ter sofrido ou não. Não. Vamos imaginar que eu tenho uma academia de ginástica, só para ficar na moda hoje. Né? Lá com a última determinação do presidente da República. Isso. A última possível liberação. Uma possível. Estava fechada. Opa, é o primeiro ponto. Então, eu não estou conseguindo trabalhar. Vamos imaginar que ela vá abrir. Só para te dar um toque, lá em Pindamonhangaba, onde nós estamos, também, lá com a Safran Imóveis, o prefeito liberou academias lá, viu? Está liberado. Olha, tem algumas diferenças. Aqui nós continuamos fechados, aqui em São José fechados. É muito bacana uma decisão do STF deixando para o município resolver isso, né? Cada município tem a sua peculiaridade, não dá para tratar igual municípios tão diferentes assim, não é? Eu acho complicado, mas tudo bem. Quer pegar outro exemplo? A gente pega outro exemplo. Vamos falar do restaurante, né? Se esse inquilino não está trabalhando, ele está com as finanças abaladas. Se ele está com as finanças abaladas, será que isso tem a ver com o locador ou não? Diretamente, não. Não. Por que não? Vamos imaginar que ele está com as finanças abaladas porque ele é um frequentador de cassino e perdeu tudo. O que o locador e a locação tem a ver com isso? Nada. Só que aqui ele está com as finanças abaladas não porque ele foi no cassino, e sim porque ele está sofrendo algo que todos nós sabemos, é notório, que é uma pandemia, que está atrapalhando a vida de todos nós. É aí que entra o terceiro estágio do pensamento, que é como é que isso nos afeta. E como é que isso nos afeta? Então, a locação continua igual, o locador, em tese, continua igual, o inquilino, em tese, continua igual, porém, a economia mudou. Eu acho que a economia mudou é que afeta, aí vem a discussão sobre eventuais descontos, prorrogações, e 2, o que vai acontecer no futuro. O futuro, eu acho que vale a pena a gente dedicar um pedacinho desse nosso encontro para o futuro, que é muito, muito importante. Eu acho que esse é o primeiro ponto, Alfredo, que a gente tem que atacar. Muito bem. Quando, em que hipóteses, em que situações que o aluguel merece ser ou reduzido ou dilatado o pagamento, postergado o pagamento? Eu ia te perguntar isso. Como é que fica essa questão
Porque não tem uma fórmula pronta. Eu acho que isso é claro. Não existe fórmula. Todo mundo pergunta isso. Não existe uma fórmula. E como se analisa o caso de um restaurante que se diferencia de uma academia, que se diferencia de um imóvel que está no shopping, e que se diferencia de uma loja de tecidos? Ou seja, como proprietários e inquilinos se harmonizam ou podem se harmonizar antes de caminhar para um processo com tamanha diferença de atividades econômicas? No seu raciocínio, você seguindo o raciocínio seu. O raciocínio não é só meu, e eu ouvi ontem do desembargador Justo Delgado, caso a caso, é casuístico. Não existe uma equação, uma fórmula pronta para resolver tudo isso. Não existe. Não existe. Eu estou tentando pensar num jeito e esbarrei num ponto muito interessante. Eu telefonei para um amigo meu que foi presidente de uma grande rede de lojas. Ele já não é mais, ele aposentou antes da pandemia, não tem nada a ver com essa história atual. E eu conversei com ele, eu perguntei para ele, falei, vem cá, a sua rede de lojas, que você era presidente, logo depois que você saiu, teve problemas financeiros e o que aconteceu lá, hein? Ele falou, olha, o produto era bom, era tudo muito bom. Nós escorregamos em um ponto. Nós tínhamos mega stores, nós tínhamos lojas enormes, maravilhosas. Esquecemos ou não prestamos atenção na mudança de hábito da economia, das pessoas, etc. As pessoas começaram a comprar por internet, as pessoas começaram a usar coisas que não existiam e que nós não vendíamos, pararam de usar coisas que nós vendíamos. Aí eu comecei a extrapolar esse exemplo dele para muitos outros exemplos. Lembrei de um outro amigo, que foi... Os meus amigos estão aposentando, Alfredo, você se cuida. Não, nós estamos aí, hein? Eu preciso trabalhar. Não estou aí. Mas eu lembrei de um outro amigo. Eu lembrei de um outro amigo que era diretor da Blockbuster. Muitos que estão nos ouvindo nem sabem o que é isso. A Blockbuster era uma baita empresa maravilhosa que alugava DVD e fita de filme. Você ia até a loja lá, você pegava o seu carro, ia até a loja, alugava uma fita, via sua fita ou o seu DVD, voltava, entregava de volta. Aí eles sofisticaram, você podia entregar num caixa rápido lá, mas era isso. E hoje não existe, né? Então a gente tem que diferenciar um pouquinho. O que está mudando devido à evolução das coisas e o que está sendo realmente afetado. Muito bom. Dentro do que está sendo realmente afetado, eu acho que esse é o nosso ponto. Também eu acho que tem duas diferenças. E eu me lembrei para identificar bem qual é a diferença entre os dois tipos de empresário, eu me lembrei da fábula da cigarra e da formiga. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser cigarra, não estou dizendo que todo mundo tem que ser formiga, mas estou dizendo que o bom empresário tem que estar nessa média. Tá? Então, o empresário que não fez provisões de caixa, o empresário que deu um passo maior que a perna, o empresário que arriscou tudo, como se estivesse, num cassino, será que ele tem direito a reduzir o aluguel? Ele que quer. Estou falando legalmente. Tá? Ao passo que o empresário que fez tudo que lhe cabia, porém, se atrapalhou agora, ele começa a ter um direito a essa redução. Sim. Como resolver isso? Como resolver? Sentando e conversando. Muita conversa mesmo. Caso a caso. Caso a caso, e aí tem a gente averigua já há algum tempo como as imobiliárias, as boas imobiliárias, se sofisticaram nisso. Isso é interessante. E só para não parecer que é só hoje que eu estou falando isso, há 2 anos atrás,
há 2 anos atrás, Já se eu fala escrevi... faz tempo. Não, eu estou falando isso faz tempo, e há 2 anos atrás, num artigo que eu tive a honra de escrever com o ex-presidente do tribunal, que é o Dr. José Horácio Sintra, para quem quiser, saiu no Opinião Jurídica, que é uma revista que está no site de graça do Secov, www.secov, com S. Revista Opinião Jurídica, acho que é de 2 anos atrás, tem um artigo bacana sobre conciliação. E a gente fala sobre a conciliação, por que ela é boa, etc, etc, etc. E a gente constata lá no artigo que, em matéria de locação, especialmente em matéria de locação, especialmente não pagamento, as pessoas já estavam fazendo os acordos possíveis. As imobiliárias já vinham atuando com muita força, tanto é prova disso que os juízes sequer marcavam audiência de conciliação nisso. Ou davam para pagar, ou despejo. Por quê? Porque a conciliação estava sendo feita. Eu acho que isso documenta uma atuação muito firme em benefício dos acordos, das conversas, de tudo que é possível resolver os melhores. Está tendo um problema de sinal aí. Jacques, acho que deu uma travadinha aí no sinal. Melhorou? Acho que agora voltou. Eu estou ouvindo perfeito. Tem uma travadinha no seu sinal. Volta só um pouquinho no raciocínio. Só vou aproveitar essa sua pausazinha para dar uma informação para que muita gente entrou agora recentemente. Estamos falando com o Dr. Jacques Butiaski, proeminente advogado, que está nesse momento falando sobre os acordos que estão tão em voga agora e tão necessários agora em função da pandemia e como esse processo deve acontecer e de modo que se harmonize aí os interesses de proprietários e inquilinos, que estão todos eles sofrendo nesse momento. Aproveito para mandar um abraço. Entrou há algum tempo atrás o Milton Saad e a Cláudia, sua irmã, estão aí acompanhando também a gente. Tá? Então, tá todo mundo também acompanhando, minha esposa, minhas filhas. Um abraço para todo mundo. E, enfim, todos os amigos que estão entrando aí, acompanhando também a nossa live. Jacques, acho que agora nós... Um abraço para todo mundo. O sinal ficou bom. Segue o teu raciocínio. Já indo para um posicionamento de... Eu sei que é um pouco difícil esse tema de falar como fazer isso, porque a grande questão das imobiliárias, dos proprietários e inquilinos, enfim, como encontrar um denominador de harmonia. Como é que as pessoas se encontram numa condição de que possam se harmonizar e entender que é o melhor caminho, é 10%, é 20% de desconto, é 30%, é 40%. Que dificuldade que é essa? Porque há um grande desespero. Aqui no escritório, por exemplo, há uma grande dificuldade de inquilinos chorando, às vezes, se emocionando com o processo, se emocionando a nós aqui. E, da mesma maneira, o proprietário. Mesmo o proprietário que tem até um pouco mais de condição, mas ele também fez planos com o aluguel, que às vezes ele tem um pouco mais de condição, mais de um imóvel, mas não é a média. A média hoje nacional é de um imóvel para cada proprietário. Ele lutou a vida inteira para fazer um único imóvel que ele comprou além do próprio, para ter uma renda de aluguel. Essa é a realidade brasileira, né? Passando para todos aí terem essa informação. Então, como isso é difícil, se chegar num processo de entendimento que mesmo para aquele que tem mais recursos, o proprietário tem um pouco mais de recursos, mais imóveis, portanto, e que também tem suas despesas, que maneira que se equilibra isso? E fala um pouco, não só disso, finalizando também, como se pode se aproximar nesse acordo, se não tiver jeito. Como é que proprietários e inquilinos se encontram lá no judiciário e se harmonizam, Jacques? Mas termina o teu raciocínio antes dos acordos. Bom, o único jeito é fazer acordo. A gente estava falando aí que a gente já averigou, isso é pesquisado, e quando as ações chegam no judiciário, já foi tentado todo tipo de acordo, as imobiliárias já atuaram com muita força e muita sofisticação técnica, inclusive. Eu diria que hoje, se você quiser fazer um acordo, pergunta para a imobiliária como é que faz, porque eles têm dado certo. Tem dado certo. Vamos lá. O locador, normalmente, bem lembrado dessa pesquisa, e sabe que essa pesquisa eu pensei que fosse só de São Paulo.
Não é só de São Paulo. É no Brasil inteiro. Basicamente, o imóvel residencial pertence a uma pessoa que só tem esse imóvel. Quando só tem esse imóvel, olha o abalo que sofre esse cidadão quando não recebe aluguel. É muito paralelo a uma pessoa que não recebe salário. Ponto. Ele depende mesmo. A gente tem essas pesquisas e são pesadas, e é o que sugere sempre a velocidade da ação. Existem projetos aí dando velocidade, ação dando preferência à ação de despejo perante as outras em termos de velocidade. Por quê? Por causa disso. Nós estamos falando quase que de remuneração alimentar mesmo. É muito próximo disso. Não é conversa mole, não. Você falou uma coisa importante. Nós aqui estamos com um índice muito baixo de desinteligência, ou seja, dos desacordos. A maior parte que você falou das imobiliárias, né, é interessante. A gente tem conseguido, sim, encontrar uma equação complexa, difícil, penosa, trabalhosa, mas os proprietários e inquilinos estão chegando em consenso. Então, de fato, isso está acontecendo. Agora, que acordo fazer? Uhum. Eu não me acho dono da razão, não. Então, eu tenho que ver como é que a sociedade pensa. Um jeito de saber como a sociedade pensa é ver os projetos de lei. Eu acho que o deputado que está lá, o senador que está lá, está representando uma parcela muito boa do pensamento social e, bem ou mal, é um representante nosso. Esse tal do PL, o PLS, o projeto de lei do Senado, aquele que eu me referi antes, 1179, tinha uma previsão não de desconto, e sim de postergação, de diferimento, de parcelamento do aluguel por um determinado período. Então, o que aconteceu lá? Quando fosse necessário, seria postergado o pagamento do aluguel. Seria pago, mas depois, em algumas parcelas. De imediato, houve uma discussão. Poxa, é muita parcela, é pouca parcela. Por que não divide em 5? Por que não divide em 10? Por que não passa a pagar a partir de dezembro e não de outubro? Por que não passa a partir de julho e não de outubro? As discussões foram. E sabe o que aconteceu? Tiraram esse artigo. Era o tal do artigo 10. Isso. Não existe mais esse artigo. Resultado, não existe mais uma linha da lei dizendo o que fazer. Estamos soltos. De um lado, isso é um privilégio a todos nós, porque todos nós somos maiores, vacinados, inteligentes e podemos resolver nossa vida. De outro lado, pode haver uma enchente de ações no judiciário, se a gente não souber ser inteligente. Primeira dica, que não sou o primeiro a dizer, não vou ser o último, mas eu faço questão de dizer. Judiciário tem que ser a última medida, a última instância. Resolve antes. Segunda coisa, resolver as coisas da vida da gente não significa assinar uma procuração para um advogado. Isso aí significa endossar o seu problema para outro. Ele vai resolver, mas de um jeito mais demorado, mais caro e talvez inconveniente. É mais conveniente você resolver. Agora, vamos lá. Se a lei não está me dando parâmetro nenhum, o que é razoável? Muito bem. As pessoas têm falado em 50% de desconto, e conforme o ramo, isso é desconto de verdade. E conforme o ramo, isso é diferimento. Você me paga 50% do aluguel, os outros 50% eu vou dividir para você em 5, 6 vezes a partir de outubro, a partir de dezembro, etc. Uma cláusula que eu tenho posto nos ajustes é a seguinte: estamos combinando isso, mas vamos reconversar daqui a 2 meses. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 meses. Passou a doença, não passou a doença? O que aconteceu? Não adianta eu também fazer um negócio hoje para descumprir amanhã. Ninguém quer descumprir nada. Eu acho isso importante. Então, tem se falado nesses descontos, tem se falado nessas postergações. Vamos enfrentar, vamos botar o dedo na ferida? Quando que é desconto e quando é postergação? Vamos?
Boa, boa, Nós boa, boa. tivemos- Isso é bem interessante. Perfeito. vamos enfrentar. Tá. Se o meu negócio é um daqueles negócios que muito provavelmente vai se recuperar, por que não só postergar? Não quebrei. Se o meu negócio é naquele que não tem volta, quer dizer, é difícil dar um exemplo, mas vamos falar da academia, vai, que está tão na moda. O cidadão que não fez ginástica hoje, não vai fazer a ginástica de hoje, amanhã, né? Isso é papo de gordo, né? Você sabe. Amanhã, Até aproveitando, entrou aí no ar na live o nosso Daniel, professor, dono de academia, está acompanhando. Deve estar interessado nesse momento aí, viu, Jacques? Um abraço para o Daniel. Eu recebi, então, Daniel, eu não te conheço, mas eu recebi aqui um WhatsApp dizendo assim: instalei em casa, diante da pandemia, instalei em casa uma bicicleta ergométrica, uma esteira e uns pesos. E estou fazendo como fazer com a academia. Paguei e não vou. Tipo, a pessoa vai engordar, mas não vai refazer. Não vai provavelmente pagar. Esse cidadão da academia, o inquilino da academia, ele vai ter um prejuízo. Ele trancou. É como se ele não existisse hoje, economicamente. Esse daí vai ter que ser tratado diferente daquele outro que vai recuperar os seus negócios com alguma tranquilidade. Agora, é muito importante locadores, locatários, Estado, todos pensarem numa coisa. Vai tudo mudar. Eu acho até que vai tudo mudar. O jeito de ganhar dinheiro, de trabalhar, de usar o imóvel, vai mudar. Vai mudar. Cabe a nós usarmos a cabeça e imaginar como é que vai ser. Esse seria o novo normal, né? Jacques, talvez não, já estamos passando por essa situação do novo normal, que acho que você está dando uma pincelada já para o pós-pandemia. Sabe, Alfredo? Pois é, eu acho que uma coisa é enfrentar a doença. Isso aqui é um tratamento cirúrgico, né? Eu estou no médico, vou ter uma cirurgia. A outra coisa é como é que eu vivo depois da minha cirurgia. Esse é o novo normal. E esse novo normal eu acho que vai exigir muito mais pensamento nosso, muito mais técnica nossa. Até porque superar hoje não significa que eu já acertei para o futuro, né? Eu acho que tem muitos negócios que a pandemia vai acelerar a transformação. Eu posso falar dos escritórios de advocacia, que eu estou mais afeito. É nítido na cabeça dos advogados que têm escritórios grandes ou médios, né, que vão implantar com muito mais rigor o home office. Óbvio. Sabe por quê? Não por causa da pandemia. Porque eles estão descobrindo que as pessoas trabalham bem para entregar um trabalho estando em casa. Não preciso do cidadão aqui. É um jeito. Outros vão descobrir que é melhor botar mais gente, preciso de mais espaço no meu ambiente para ficar melhor instalado, para trazer mais gente, etc. Outros, olha só que coisa curiosa, a gente vê a movimentação, como ela as pessoas são vivas, são eficazes e são criativas. Todo mundo, primeiro pensando, vai todo mundo ficar em casa agora, só home office. Não é verdade. Não é verdade. É muito home office, mas também vai ser muito compartilhamento de espaço. Sim. Eu acho que é uma tendência, o coworking, o compartilhamento é uma tendência irreversível. Total. Então, não é verdade que não vai mais haver imóvel comercial, né? Isso é um absurdo. Mas tem gente já investindo em locais com melhores áreas abertas. Olha só que coisa. Por quê? A pandemia vai acabar, a gripe vai acabar, a doença vai acabar, mas as pessoas querem mais convívio de alguma outra forma. Eu não estranharia se os próximos negócios, em vez de serem em lugares pequenininhos, sejam em lugares grandes. As pessoas estão olhando para fora. Essa que é a verdade. Não está todo mundo encruadinho em casa, chorando, né? Vamos tocar. E eu acho que aí o mercado imobiliário
Tá com tudo, né? Tá com tudo. Eu acho que nesse momento a gente tem, enfim, a situação que nós estamos vivendo hoje é obviamente aflitiva, é o que você tocou bem. A questão dos acordos é importantíssima, que a gente continue buscando soluções negociáveis. Cada ramo, já me perguntaram aí, em academia de dança, eu vi aqui agora entrando uma pergunta, academia de dança. Talvez naquela ideia de eu fico no desconto ou tenho condição de jogar para frente? Depende. Eu acho que aí é uma questão de se conversar com o proprietário, se realmente não há mais alunos, de fato não há, porque não há contato algum. A academia de dança é tão problemática quanto, no meu modo de entender, do que uma academia de ginástica, que existe até soluções. Aqui a prefeitura, por exemplo, o prefeito aqui de São José já disse, vai publicar um decreto, se já não publicou, permitindo as academias com um aluno a cada 10 metros de quadrados de espaço, com os cuidados de higiene, etc. Criando uma solução também para os salões de beleza, aproveitando a determinação que vem da presidência da República, vem do governo federal, permitindo abrir. É um enfrentamento, porque aqui em São José, o prefeito já tentou abrir, viu, Jacques? Para algumas atividades, com muito regramento. Eu achei, meu modo de entender, muito, muito positivo, com os cuidados com a saúde, a cidade está bem estruturada, e permitindo a abertura de algumas atividades comerciais com cautelas. Mas foi para o Supremo e perdeu lá no Supremo também. Chegou até lá, para você ter uma ideia, diante dessa situação. Então, o que eu quero dizer? Os acordos têm que continuar acontecendo, teremos mais um tempo ainda de pandemia, vamos ficar isolados ainda. São Paulo, ainda estamos enfrentando problemas sérios que podem prejudicar o interior quando, enfim, for necessário os leitos de UTI serem absorvidos aqui pelas cidades do interior, que estão melhor estruturadas. E precisará atender quando isso acontecer. O próprio prefeito daqui já me falou ontem, conversando com o prefeito Felício, Fredo, é bem provável que a Santa Casa aqui e o Hospital Regional tenham que ceder leitos se isso acontecer. Então, eu sei que até lá em Piracicaba também o governador falou que talvez tenha que utilizar, e uma cidade também bem estruturada. Piracicaba também está com uma rede de saúde bem colocada, só que eventualmente vai ter que se disponibilizar leitos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas continua o processo de isolamento, e com isso nós continuamos com as atividades econômicas muito problemáticas, né? E continuarão as negociações. Então, posso te interromper? Você falou dos hospitais, né? Ainda tem essa questão aí. Se a gente puxar, vamos falar de imóvel e hospital. Circunstancialmente, eu acompanho alguns casos de hospital. Olha só a alteração que vai ocorrer. Até aqui, a gente aqui em São Paulo está acostumado a ver o quê? Ambulância. Olha o choque. Eu vejo a ambulância, o caminhão, o carro das pequenas cidades trazendo doentes para a Santa Casa aqui em São Paulo ou para as clínicas em São Paulo, na capital. É o normal. Essa é a montagem da saúde do jeito que a coisa andou. Muito bem. Será que com toda essa exigência as pessoas despertaram, as pessoas acordaram, falaram, opa, eu também posso ficar doente. Não é só o outro, eu também fico doente. Será que a minha cidade, o meu bairro tem um atendimento adequado? Pode ser que aí surja um novo nicho de investimento imobiliário, que é construção de pequenos hospitais no estado todo. Por que não? Eu acompanhei de longe, ainda bem, né? A construção... Essa foi boa. Bem distante. A construção desse hospital de emergência aqui na capital, no Pacaembu. Eles fizeram rapidamente, é uma obra maravilhosa, etc. Mas será que não vai cair a ficha para alguém e falar, opa, São Paulo precisa de mais hospitais? Pode ser, pode ser. Isso São Paulo, os outros estados, não sei. Eu acho que vão surgir novas necessidades, vão se acelerar novas necessidades. Não vão surgir novas... O que você acha, além dos hospitais, Jacques, o que você acha dos shoppings e as lojas de shopping e a criação futura
breve, que já vem timidamente acontecendo, de modo geral, desses espaços comerciais de rua, os bulevares, a criação de espaços comerciais que, em tese, claro, o shopping com respeito aos colegas de shopping, são mais caros, têm, enfim, compromissos mais caros. Com a pandemia, os processos digitais vão transformando também esses negócios e, eventualmente, com a visibilidade, a necessidade de visibilidade, mas ficando em espaço de boulevard mais baratos, pode também ter uma migração. Você vê que isso também pode acontecer? Eu tenho certeza. Não sei se você sabe, o primeiro livro que eu me arrisquei a escrever foi sobre shopping center, né? Há muitos anos atrás. E pesquisando bastante, etc. É curioso, porque eu não sou um frequentador de shopping center, né? Eu não sou tão usuário assim. Eu vou ao cinema. O cinema é curto. Agora, cinema, Deus me imagina um cara espirrar do seu lado. Não tem nem condição, está fechado. É uma pena. É uma pena, lamentável. Eu acho que o cinema continua firme e forte. Nós vamos ter Sim. esse filme forte. Então tem que passar o susto. Tem que passar o susto. Passar o susto, exato. Dentro do shopping, o mais importante no shopping é a inteligência aplicada. São aqueles diretores todos muito especializados em marketing, em desenvolvimento, em organização, na montagem do mix, etc. Eu sempre achei que a coisa... entenda no perfeito sentido. Eu sempre achei que a coisa mais próxima de um shopping em dinamismo era uma feira livre boa. Feira livre. Com as coisas organizadas, um produto trazendo a compra do outro. Eu vou comprar alface, acabo comprando peixe. Né? Então, a coisa... Uma incentiva a outra. Existe uma força muito importante. Nada impede que essa força toda seja feita numa rua. Nada impede que seja feita num street. Nada impede que não seja feito num determinado imóvel. Como também nada impede que seja feito num castelo. Não tem problema nenhum. Eu acho que aí, eu diria que o principal ator nesses grandes comércios é o diretor de marketing. Depois a gente ajeita. Tem aí alguns empreendimentos que até chamaram, a partir da decisão de mercado, aí começaram a chamar arquitetos, engenheiros, advogados, etc., para começar a botar isso de pé, né? Mas eu acho que é uma tendência total. Falando de futuro, então, já que nós estamos passado essas orientações, essas suas sugestões dos acordos, que têm que ser levados à exaustão nas negociações, é esse o recado que você está dando? E preferencialmente, deixa eu só dizer uma coisinha, preferencialmente, eu não acho que cada um de nós já esteja treinado, nós não temos essa cultura, ao contrário, né? A gente, desde que nasce, acha que o brasileiro é cordial, etc. Ele é mesmo, mas não é bom de acordo. Não é bom de acordo. Ele não tem aquela cultura japonesa, por exemplo, que mal vai para o judiciário, né? Tem pouquíssimos casos no judiciário lá. Eu acho que a gente tem que se valer de especialistas. Estão aí as imobiliárias, estão aí as câmaras de mediação. Vamos conversar com esses caras. Tem coisa que a gente não sabe fazer. Vamos chamar quem sabe. Por que não? E o acordo vai dar certo. Eu acho que essa é a grande questão. É procurar os especialistas, né, as pessoas que realmente estão fazendo, porque, de uma certa maneira, para a gente fechar esse tema das negociações atuais, as empresas imobiliárias, constantemente, já no período que antecedeu a pandemia, já vivemos um período difícil de acomodação de preço, de entendimento dos aluguéis, muitos proprietários não aplicando reajustes para poder colaborar com o inquilino. Tivemos a gente já vem exercitando isso. O problema agora foi acontecer tudo ao mesmo tempo, em grande quantidade, e que sufocou, enfim, os profissionais que estão fazendo esse trabalho, as imobiliárias, mas estão dando conta. Aqui no nosso caso, por exemplo, estamos com um time de profissionais cuidando exclusivamente desse processo
que é um processo delicado, mas estamos conseguindo equacionar 95% enfim, desses entendimentos necessários. Mas vamos falar um pouquinho de futuro. O novo normal pós-pandemia, Jacques, eu queria comentar com você, ou seja, todo o mercado se movimentou nos últimos anos, alguns escritórios imobiliários se movimentaram, nós tivemos a felicidade de também conseguir entender que o mundo estava precisando de mudanças. Uma empresa do ramo de locações que chegou recentemente em São Paulo, há 6, 7 anos atrás, provocou realmente uma reflexão em nós e nos antecipamos, não por conta da pandemia, mas quem foi alertado por essa mudança vem provocando mudanças. Por exemplo, as questões dos contratos digitais nas locações. Nós já estamos fazendo isso há 3 anos. Montamos uma ferramenta chamada Clique Alugue, onde o inquilino começa e faz toda a sua jornada da locação, do começo ao fim, desde a locação, visualização do imóvel, escolher a melhor posição, marcar visita, escolher a garantia, mandar seus documentos, assinar o contrato e receber a chave. Receber a chave ainda é físico, não tem outro jeito. Visitar o imóvel, hoje tem tour virtual. Algumas empresas estão fazendo tours virtuais, inclusive, Jacques, você consegue identificar até o tamanho das paredes, o espaço entre prateleiras, que hoje a tecnologia permite, o cidadão consegue ver até como ele vai encaixar os seus imóveis naquele imóvel que ele está visitando virtualmente, digitalmente. Tudo isso eu entendo e defendo de que essas ferramentas vieram para ficar e se anteciparam, realmente. Isso é a grande questão. Essas ferramentas em plataformas, que eu sei, nós estamos lá na BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, somos em 49 empresas, está aí o Márcio nos acompanhando e outros colegas. A gente já vem discutindo isso há mais de 3 anos. Para você ter uma ideia, essas empresas vieram se estruturando. A gente veio estruturando. E hoje o serviço, inclusive, está à disposição. Recentemente, conseguimos até colocar mais um item importante para facilitar os proprietários e inquilinos, que é a inserção do seguro-fiança. As empresas de seguro-fianças de primeira linha, digamos assim, como Porto Seguro, como Tóquio Marine, como Liberty, o cliente escolhe a companhia, contrata a sua companhia, escolhe forma de garantia. Aí vai um abraço para o Flávio. O Flávio está nos acompanhando, ele é proprietário da corretora da CSI, que nos atende muito bem, por sinal. Um grande abraço para o Flávio, lá em Curitiba, acompanhando a gente, Jacques. E beleza. Um dos proprietários da CSI. E essas empresas se estruturaram já há alguns anos. Temos também a Credipago, que também se estruturou. Para você ter uma ideia, essas empresas hoje estão oferecendo serviços em que o proprietário, no meio do caminho de uma locação, durante a locação, ele pode trocar de garantia, mudando para seguro-fiança. Obviamente, o proprietário paga por esse serviço, paga um pouco mais, mas nesses momentos estão mostrando que essas ferramentas são poderosas para poder dar segurança e pagamento em dia para o proprietário, para aquele que precisa. O Credipago, que também é uma outra ferramenta digital, baseada no cartão de crédito, Jacques, também interessante. O inquilino pode fazer até o pagamento em 6 parcelas, se ele tiver ou vislumbrar atrasos. Olha que interessante, para esses momentos é interessante. Nós fizemos também um acordo aqui, tudo digital, com um aluguel antecipado. O proprietário está precisando de grana, aquele que está nesse momento com dificuldade, nós temos um acordo operacional que a empresa que nos estruturou isso aqui digitalmente antecipa até 12 meses de valor de aluguel. Interessante isso. Ou seja, colocando na mão em dinheiro para o proprietário uma antecipação de aluguel. Paga uma taxa, claro, por isso, mas tudo isso feito de maneira absolutamente digital. Nós estamos entendendo que esse caminho é um caminho sem volta para os escritórios imobiliários, para os serviços que nós temos que prestar. Isso está se tornando não mais um diferencial, ou seja, um diferencial sim, mas uma obrigação de termos isso para aqueles clientes que precisam de ferramentas mais dinâmicas para esse momento. A pandemia nos antecipou, nos fez antecipar algumas dessas ferramentas.
E quem não está, por exemplo, com contrato digital, precisa fazê-lo. Por exemplo, você sabe que o cartório de registros, recentemente, no caso de venda, pouco usados os contratos por conta dos empreendedores, porque os cartórios não reconhecem os contratos digitais. Recentemente, a Corregedoria dos Cartórios baixou uma normativa para serem utilizados. Só que com a necessidade de fazer a certificação digital, o chamado eCPF. É uma burocracia para o pretendente. Precisamos passar por cima disso ainda. Um avanço, mas ainda não dando uma equação para o caso das vendas. Embora muitos proprietários, eu queria mandar um abraço aí para o pessoal os nossos diretores da Marcondes César estão acompanhando, Patrícia, o Fred, um abração aí para eles que estão nos acompanhando aí, muito obrigado. Está também o Alexandre Blanco, também um grande advogado aqui, amigo nosso, proprietário de imóveis aqui, e que está também nos acompanhando. Um abração para eles. E, enfim, essas questões todas hoje estão muito interligadas com o processo que nós temos que ter no futuro. Não tem... É claro que o ambiente físico é importante. Aí eu queria saber de você, sua opinião sobre essas mudanças e como é que fica o aspecto presencial disso. As imobiliárias, né? As imobiliárias vão continuar tendo um papel importante nesse processo? Os corretores de imóveis vão continuar tendo um papel importante nesse processo? Olha, simples, uma pergunta simples para você. Eu acho que sim. E vou te dizer. Bom, primeiro, vocês devem estar achando que eu sou o cara mais otimista do Brasil com relação aos poderes, ao governo, etc. Estou falando da parte que funciona, que é o que me diz respeito. Então, corregedoria. O que eu sei é que a corregedoria nunca esteve, ou nos últimos anos, ela tem estado cada vez mais atenta à realidade. É reclamação de qualquer advogado. Nossa, que mundo diferente que vive, né? O legislador, o judiciário, ele não sai na rua que nem eu, né? Isso é reclamação de todos nós. Mas eu diria que a corregedoria está atenta, sim. A gente tem visto soluções muito bacanas na área de condomínio, na área de aquisição. Acho que essa área dos contratos eletrônicos, e eles estão atentos, O tribunal, a corregedoria faz parte do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vem sendo dirigido por desembargadores com uma cabeça muito, muito, muito atenta, muito moderna. Estava o doutor Manuel Calças, agora está o doutor Geraldo Pinheiro Franco. Então, são pessoas atentas. Se a gente, eu acredito piamente no que eu vou falar. Se qualquer setor chegar lá e falar, olha, tem essa ideia, tem esse problema, tem essa ideia, eu tenho certeza que vai ser bem ouvido e bem pensado. Então, eu não acho que esses problemas vão durar tanto, parte legal. Tá? Parte prática. Já que só uma observação, temos 1 minuto e 45 para poder terminar a nossa 1 hora de live. Bom, parte prática. Eu só queria, deixa eu te interromper, para a gente fechar bem, o Fred Marcondes César, o nosso amigo Fred, faz uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue pelo menos responder a pergunta do Fred, voltar uma questão do PL do Anastasia, do senador Anastasia. Desculpe interrompê-lo, mas para a gente... É uma pergunta importante, que ele comentando que anistiava os inquilinos, que aquela retirada do artigo 10 não passou. E ele pergunta se existe um movimento para emplacar novamente, ou seja, pode voltar? Existe. Isso? Pelo que eu entendi da Existe pergunta. Como é que você vê essa ruptura de contratos? Primeiro que eu te coloco a dúvida se do Fred Marcondes, a quem eu mando um grande abraço, sou admirador dele, ele não faz pergunta, ele faz segundos para você responder. Ele faz consulta, não faz pergunta. Tá bom. Mas, sim, existe um movimento para alterar. É por isso que nós temos que acelerar, na minha opinião, mais do que nunca, a força para os acordos e a disponibilidade locador, locatário, imobiliários para o acordo. Mais do que nunca, o agente, o corretor, o imobiliário, o administrador é muito importante. O judiciário ou a lei não vão conseguir resolver
Coisa alguma. Pode vir a lei que vier, ela vai ser debatida, vai ser discutida, não vai resolver o problema das pessoas. Seja do locador que precisa receber, seja do locatário que precisa pagar dentro das posses dele. Eu acho essencial. Valeu, Jacques.